Os Eternos não são um grupo, mas também uma sociedade, criados pelo quadrinista Jack Kirby no ano de 1976. Sendo estes tendo como seus membros compostos por seres tão poderosos quanto os próprios mutantes e o Superman na DC. Frutos de uma segunda tentativa de seu criador de escrever uma saga cósmica que fosse centrada na Terra e suas próprias mitologias. Serão esses então o alvo do vídeo de hoje. Primeiro ato: Origem. Cerca de 1 milhão de anos antes de Cristo, os misteriosos e cósmicos seres conhecidos como os Celestiais vieram à Terra para realizarem as suas primeiras expedições pelo nosso planeta. Aqui, eles realizaram experimentos genéticos com a raça dos proto-humanos que encontraram habitando a superfície do planeta. A partir de tais experimentos, 3 raças, ou melhor dizendo, 3 espécies foram criadas. Dentre elas estavam os Deviantes, descritos como uma falha que estava em constante evolução para a mudança, embora estruturalmente estável. Tais seres eram gerados com deformações por todo o seu corpo, características que estas que o caracterizariam como monstros. O ser humano. Enquanto os Deviantes eram criaturas bestiais, os humanos eram descritos como uma espécie que fora capaz de produzir com um verdadeiro equilíbrio de estrutura e disposição. Embora explorador, o ser humano era capaz de construir a prosperidade e alcançar a paz. Esta espécie foi destinada a herdar a Terra, pertencia a ela. Os Eternos. Sendo estes o alvo deste vídeo, os Eternos foram descritos mais como filhos dos deuses do que da Terra. Eles foram criados ao universo. Foram produzidos poucos em número, mas eram tão poderosos que foram capazes de desviar de 2 dos principais princípios da vida. Eram imunes ao tempo e à morte. Segundo ato: Criação. No ano de 1970, o quadrinista Jack Kirby deixou a Marvel Comics para trabalhar na sua revista rival, a DC Comics, com uma proposta um tanto quanto difícil de se recusar. Ele teria carta branca para escrever novos personagens e histórias para a editora, algo similar ao que aconteceu com o diretor James Gunn alguns anos atrás. Por mais que Kirby tenha sido um dos pilares da Marvel por décadas ao lado de Stan Lee, ter total liberdade criativa para criar era tentador demais, e como todos nós sabemos, Jack era quase como um poço infinito de criatividade, algo que até mesmo seu parceiro Stan reconhecia. Em seu novo emprego na DC Comics, Kirby estabeleceu uma saga do Quarto Mundo. Esta saga se trataria da raça dos Novos Deuses, que seriam divididos em 2 facções, em uma guerra eterna: os benevolentes de Nova Gênese, liderados pelos Pai Celestial, e os malignos de Apocalipse, governados por Darkseid. O problema nisso tudo era a vontade de Kirby. Sua vontade era criar algo que teria início, meio e fim, uma história contida em si própria. No entanto, o personagem Senhor Milagre se tornou muito popular e aí chegou a ganhar uma revista solo em 1971. Desta forma, a DC deixaria a saga em aberto. Kirby acabou por sair na DC ao final de seu contrato, no ano de 1975. E com ele muitas ideias que não conseguiu usar na DC. Então, retornou um ano depois para a Marvel, onde também recebeu carta branca para escrever o que quisesse. No resultado de tal liberação surgiram os Eternos, que foram publicados no ano de 1978 com 19 edições, o que introduziu diversos conceitos cósmicos à Marvel. Sim, os Eternos era uma segunda tentativa de Kirby para escrever uma saga cósmica, embora esta desta vez fosse mais centrada na Terra em si. Infelizmente, assim como os Novos Deuses, onde sua primeira HQ fora deixada em aberto pela Marvel, onde Kirby saiu definitivo da empresa. Um grupo de super seres então foram deixados de escanteio pela Marvel, sendo somente revivido anos depois pelo escritor Neil Gaiman. Embora infelizmente não tenha durado muito, já que só voltou a retornar no ano de 2020, graças ao lançamento do filme Eternos pela Marvel Studios. Terceiro ato: Desenvolvimento ao longo dos anos. Desde a sua criação por parte dos Celestiais, os Eternos vivem isolados na Terra, raramente interferindo nos acontecimentos da história da humanidade e renascendo sempre que perecem. Após 2 guerras civis, os Eternos da Terra que sobreviveram escolheram um caminho de paz e dedicaram suas vidas para se aprimorar e sua sociedade. Um bom exemplo dos resultados deste trabalho em comunhão foi o poder da Unimente,
que é criada quando vários Eternos unem sua vontade e inteligência para se tornar temporariamente uma entidade poderosa. O que, mais tarde, serviria para trazer a destruição de parte do planeta Araco, terraformado pelos mutantes durante o evento que ficaria conhecido como o Julgamento. Ao longo dos milênios, os Eternos construíram grandes cidades, incluindo o seu lar atual, Olímpia, cujo nome é um claro aceno ao Monte Olimpo da mitologia grega. Um tipo de ilusão que inclusive está muito presente nas histórias dos Eternos, como Cersei tendo sido confundida pelos humanos com a deusa Circe, e Ícaris com Ícaro, o menino que voou perto demais do sol. A cidade de Olimpo esteve muito presente na mitologia dos Eternos, servindo de cenário para seu encontro com os deuses da Grécia Antiga. Depois de perceber a semelhança entre as duas espécies, eles formaram uma aliança e os Eternos atuaram como representantes dos deuses na Terra um bom tempo, o que gerou a confusão. Nas revistas recentes, após seu retorno dos mortos nas HQs, com o lançamento do filme pela Marvel Studios, os Eternos enlouqueceram com uma verdade misteriosa e se voltaram uns contra os outros, enquanto alguns chegaram até mesmo a cometer suicídio. Desde então, eles foram revividos e estão lentamente começando a retornar aos seus caminhos pacíficos. Ato final. Fisiologia. Um dos lados muito presentes nas histórias do universo Marvel, sejam elas dos live actions ou das HQs, é o da ficção científica. Com isso, é possível de se explicar a fisiologia dos Eternos. O corpo daqueles que possuem tal fisiologia é aumentado por base da energia cósmica, concedendo-lhes total controle sobre suas estruturas moleculares, o que por consequência os torna imortais e indestrutíveis. Os Eternos também possuem físico sobre-humano, além de telepatia, teletransporte, voo, projeção de energia cósmica, transmutação de matéria e etc. Embora cada Eterno possua uma habilidade a qual se destaca dos demais, como Ícaris sendo o melhor em voar, ou Cersei sendo a melhor em transmutar matéria. Bom, com este tópico, terminamos o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Os vejo em nossa próxima produção. Até mais.